Olá, pessoal. Eu sou o professor Francisco Tarcísio, do canal Conhecendo a Madeira, e hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Sandra Florsheim, do Instituto Florestal de São Paulo. A doutora Sandra tem uma ampla experiência em anatomia e identificação de madeiras. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui hoje conosco, por ter cedido o seu tempo, por ter aceito o nosso convite, dizer que é uma satisfação aqui para o nosso canal poder começar essa série de entrevistas exatamente com a senhora hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada eu, Tarcísio. É um prazer enorme poder participar de alguma atividade que se fala e se conhecendo madeira é importante demais para nós, para um Brasil principalmente tão rico ainda em espécies madeireiras. É um prazer. Estou à disposição. Obrigado, doutora Sandra. Bom, eu quero começar falando de algo que eu considero assim, que é importante para nós, que vamos ter a satisfação de ter o acesso a esse conteúdo, mas principalmente para a senhora, porque eu acredito que coroe toda uma carreira bem-sucedida, né? A senhora lançou recentemente o livro Identificação Macroscópica de Madeiras Comerciais do Estado de São Paulo. Eu gostaria assim, que a senhora comentasse um pouco para o pessoal que segue o nosso canal, para os nossos inscritos, para quem está chegando, comentasse um pouco sobre esse livro, que eu imagino assim, que reúna uma parte significativa da sua experiência profissional nessa área de identificação de madeiras. É um grande prazer, sim, ter uma obra como essa, que é esse livro, que inicialmente eu comecei pensando como um manual de instruções ou qualquer coisa nesse nível. Mas acabou que eu abri para minha equipe toda, que são os coautores desse livro, para que a gente fizesse uma obra que é esse livro, que nós temos o prazer de apresentar, todos nós trabalhamos muito, mas, na verdade, é uma experiência que nós tivemos com um projeto que nós trabalhamos, que se chama São Paulo, ou se chamava São Paulo Amigo da Amazônia, onde o Estado, maior consumidor de madeiras nativas, e principalmente da região amazônica, o Estado de São Paulo tivesse uma atitude de coibir entradas de madeiras ilegais no Estado de São Paulo. E, se você me permite, um breve histórico. Claro. Esse projeto, a gente, então, começou a fazer, junto com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, blitz em estradas que estavam chegando a madeira vindo da região amazônica. E não tínhamos anatomistas de madeira para fazer todas as 8 estradas que a polícia tinha visto que chegava essas madeiras para o estado de São Paulo, ou que passavam por aqui para ir para outros estados no sul, no sudeste sul do Brasil, e passando obrigatoriamente por São Paulo. Então, a inteligência da polícia fez esses 8 pontos, estradas que entravam essas madeiras. Não tínhamos pessoas para fazer, pessoas que eu digo profissionais que identificassem madeira, que tivessem todos um em cada local. Nós não tínhamos 8. Aí nós vimos que no Brasil não tínhamos 8 atuantes como identificadores de madeira. Bom, o que eu fiz? Comecei a pegar estagiários meus anteriores ou alunos e treiná-los, e junto punha em cada local
2 alunos e eles me mandavam algumas fotos por celular. Ah, sim, entendi. Para eu, aonde eu estava, confirmar ou tirar alguma dúvida, e a gente fazia isso. E, em alguns pontos, ficaram o Dr. João Quimelo, por exemplo, que era aposentado do Instituto do IPT, e foi contratado para esse projeto, por exemplo. E, no início, nós fizemos, então, 8 pontos. Só que nesses 8 pontos pegaram muita madeira ilegal. E o que era madeira ilegal? Eram aquelas espécies de madeiras que são proibidas de corte, transporte e comercialização. Castanheira, mogno, essas outras que nós temos, que são poucas, inclusive, que estão como proibidas. Isso tudo vinha, Só que... perdão, isso tudo vinha da região norte, Rondônia, Amazonas, Pará. Tudo da região norte. Trafegava Tudo da região amazônica. Sim. Trafegava via São Paulo, chegava uma parte de São Paulo e o restante era distribuído até para o sul, né? Sim, sim. Então, é o que passava por São Paulo. Necessariamente não todas ficavam no estado de São Paulo, passavam. Ou exportava por Porto de Santos. Ainda por tinha exemplo. isso, né? Poderia sair também. Tinha isso. E a maior ilegalidade que acontecia, e acontece até hoje, sabendo-se que o policial ambiental, o rodoviário federal, o rodoviário estadual, não tem o conhecimento de anatomia de madeira. Então, o que eles faziam? E fazem? Pega uma carga, um caminhão, um bitrem, por exemplo, enfia a madeira tudo da mesma coloração. E apresenta uma nota com uma ou duas, ou então uma nota com uma espécie só, com vários cortes de madeira, tábua, pranchão, quadrado, várias bitolas. E aí, e apresenta um DOF ou uma GF, contando só que temos... que nós temos apenas uma espécie naquela carga, por exemplo. Ou, outro ilícito, um DOF ou GF com 2, 3 espécies discriminadas e a total de metros cúbicos e tudo mais. Na nota, tudo ok, né? Tudo legalizado. Tudo ok. A grande maioria, tudo ok. Também a polícia pegava outros tipos de ilícito, do tipo, saiu do Pará dia 1º e chegou em São Paulo dia 31, dia antes. Então, era uma... ou placa de caminhão, né? Aí era coisa mesmo de polícia e tudo mais. Mas essas cargas de madeira, com coloração de madeira, tudo igual. Quando a gente estava na Blitz e a gente ia no local, a gente estava nas estradas, trabalhando de madrugada, junto com a polícia rodoviária parava o caminhão, polícia ambiental pegava documento, a gente deslonava as 4 faces, se fosse um bitrem, por exemplo, subo ainda, apesar da idade, por isso não me chamo de senhora, por conta de estar subindo em caminhão ainda. E aí, né? É uma aventura. E aí a gente vê, por exemplo, alguns ilícitos que acontecem. Esses que eu já comentei, então, mesma coloração. E aproveitando que esse caminhão vem de longe, está cheio de poeira e tudo mais, até a coloração fica mesmo muito parecida. E aí o policial abre, vê tudo mais ou menos igual e manda embora o caminhão. Era assim antes. A polícia aqui tem uma carga muito grande
de informação, de todas as leis que ele precisa para preencher aquele parágrafo. É muita informação que o policial aqui tem que ter para poder fazer toda a papelada que ele tem que fazer, todas as leis, citar todos. Então, ele trabalha na apreensão de pesca, então ele tem que saber época de piracema, tem que ver, ele não pode saber todos os peixes, não pode saber quais são todas as madeiras que estão sendo transportadas. Para nós que somos anatomistas e identificadores de madeira, já se torna uma coisa difícil. Você imagina uma pessoa com esse leque e com essa não experiência diária de identificação. Então, nós começamos, quando a gente começou então, esse projeto, e foi junto nas estradas, começou assim, em um ano, para você ter ideia, e no começou a primeira operação foi em 2007. Até meados de 2008, tem dados da própria polícia que houve um aumento de 630% de ilegalidades comprovadas no tráfico de madeira. Então, você imagina que não foi 5%, que já seria terrível, 630%. Nossa. Mas isso bom, de 2007, em um ano isso? 2007? Em um ano, 2007 a 2008, sem completar um ano ainda. Imagina. São dados da Polícia Ambiental. Passava tudo. E por que passava? Por desconhecimento ou por esse tipo de malandragem que faziam ou fazem ainda para poder trazer madeira para cá. Então, quando nós começamos a fazer o projeto e nós fomos para essas blitz nas estradas acompanhando e trazendo a responsabilidade para a gente da identificação de madeira, nós começamos a ver que passava um monte, mas montes de bitrens com tauari misturando castanheira, trazendo castanheira junto. E é proibido, né? Proibido de corte, transporte, comercialização, assim, vermelhaça, sim, né? Lista vermelha de espécie. Então, mas chegando em São Paulo, assim, a rodo. Outro ilícito, e esse é o mais ocorrente que nós vimos nesses 10 anos de estrada, nós vimos o seguinte: colocam 3, 4 espécies descritas no DOF ou GF, depende de onde está vindo, é DOF ou GF, e aí coloca 5 espécies, por exemplo, e distribui ali a quantidade de cada uma para dar um total de metros cúbicos transportados e qual é o calibre de cada uma, pronto. Só que quando você vai, o anatomista abre, descobre pelo menos 10 espécies totalmente diferentes. Tem aquelas, sim, que estão no DOF, sim, mas tem muito mais. Essa muito mais, normalmente, é aquelas de mais valor. Sim. Agregado. Passa ali escondidinha, né? Para chegar lá, o madeireiro separa e tem um lucro fabuloso, né? Exato, porque não pagou ICMS. Isso. Por quê? Porque não foi declarada desde o início. Então, eles fazem só aquelas madeiras de menor valor, declaram ali no DOF, dizendo que está sendo transportado, e no meio faz essas misturas. Aí, eu estou falando desse primeiro ano. Sim. Só, de 2007 a 2008. De acompanhar a fiscalização, né? Isso. Aí, como eles viram que aumentou demais esses 630% de ilícitos dentro só de madeira transportada, eles quiseram ampliar de 8 para 23 pontos no estado de São Paulo, que também a inteligência da polícia
tinha feito levantamento de saber aonde estão chegando Passava essa para madeira, onde né? está passando essas madeiras, porque já sabiam que estavam passando essas madeiras por um determinado ponto. Aí, o que aconteceu? Não tinha anatomia de madeira, todos os meus estagiários e tudo mais que estavam sendo treinados, que eram 6 pessoas, não davam para cobrir todo esse ponto. Foi aí, então, que essa tecnologia que a gente meio que teve que bolar, eu coloco aqui no nosso livro também, onde eu criei uma metodologia que não foi nada de criação, foi assim, corda no pescoço, acende uma luz na cabeça. Você tinha que ver mais pontos, não tinha ninguém, então você tinha que tomar alguma atitude. Nessa época, eu comecei a pensar que eu precisava treinar os policiais ambientais, porque eles estariam nesses pontos. Outro motivo, a minha instituição não tinha dinheiro para ficar bancando a nossa ida toda vez junto com a polícia para a estrada, tem que pagar hotel para todo mundo, alimentação, carro oficial para levar a gente, porque a gente não necessariamente teria que ir com viatura de polícia, e a gente ficava meio... Doutora, essa frequência era o quê? Mensal dessas blitzes? Era, mas era uma coisa diária, assim, de estar acontecendo. Se você fizesse todo dia você ia pegar. Nossa, por um bom tempo. E assim, a gente começou a trabalhar muito, muito de madrugada, porque é o horário que os caminhões estão chegando em São Paulo, estão atravessando. Aí nós começamos a fazer blitz de madrugada e logo no começo da manhã e também no meio da tarde, meio que mesclando, porque como eles têm caminhão, no caminhão tem comunicação, essa comunicação acabou, nós falamos, começou a parar de chegar caminhões com cargas ilegais. Um passou a avisar o outro. Não, é que aí um carro a paisana com o policial, mas também a paisana, que é o da inteligência, atravessava a fronteira aqui para o Mato Grosso do Sul, por exemplo. Quando a gente estava em blitzes, já lá no quilômetro 60, acho, quase que na divisa com o Mato Grosso do Sul, eles passando ali por presidente Venceslau, presidente Epitácio. Então, a gente estava numa blitz ali à noite, de madrugada. E aí, o carro da polícia, a paisana, a polícia, inteligência da polícia, passava para o estado do lado de lá, ia tomar um café num posto e tudo mais, um monte de caminhão de madeira parado. Mas eles iam lá exatamente para ver. Obviamente, se esse caminhão estava parado lá, é porque estava ilegal, alguma coisa ilegal tinha, por isso que ele não vinha, não passava por São Paulo, e esperava passar essa blitz para passar com esse caminhão, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, a polícia foi fazendo todo um levantamento, todo um trabalho brilhante. Por nosso lado, então, eles começaram a diversificar, sabendo que tinha esses 8 pontos iniciais, pensando que a polícia fosse só fazer esses 8 pontos, começaram a fazer outras estradas para chegar aqui a São Paulo. Foi quando a polícia, então, achou melhor fazer 23 pontos. Aí não tinha gente. Aí foi quando, então, a gente bolou essa metodologia, que inicialmente a gente começou com uma câmera Canon, com a lente macro, para poder fazer 10 vezes de aumento para eles mandarem para a gente. Mas aí ficava muito caro esse equipamento. Foi quando eu fui, então, num dermatologista, porque eu tenho bastante pintas na pele. Eu tinha ido no dermatologista, ele pegou um microscópio portátil, que eu não posso falar o nome, que senão fica fazendo propaganda, mas em todo caso. No livro tem. Pode falar, não tem problema. Em todo caso, era um Dinolite 303. Parece Naquela época, né?
Isso, ele tem LED e ele tem USB, entrada USB. É até legal falar, porque às vezes alguém está assistindo quer também, né? Em todo caso, na época, em 2008, eu comprei aliás, até um colega do pesquisador, que era gerente do projeto, vice-gerente do projeto, ele comprou nós dividimos, ele comprou e nós compramos um suporte. O suporte era mais caro, era o suporte, tá no livro, o desenho dele, a foto dele. Por quê? O suporte e esse Dino-Lite, ele tem até 250 de aumento. Mas nós fizemos assim que eu comprei, comecei a brincar com ele, e eu vi que se eu pusesse 2 centímetros, ou seja, 1 polegar, 2 centímetros e pouquinho, entre a amostra de madeira, o corpo de prova, e ele, em cima, ele dava 10 vezes de aumento. Fiz todas as medições, medi elementos e tudo mais para ver se batia. Batia. E aí, então, vem um programinha nele, super simples, você está no seu computador, no seu laptop, você já clica, já pegou a imagem. Então, o que nós fizemos? Começamos a dar curso para a Polícia Ambiental. Pelo menos 25 alunos por cada turma. Acho que foram mais de 50 turmas que nós demos o curso. E onde eu dava o curso de anatomia uma semana inteira, 8 horas por dia. Todas as amostras de madeira, de tipos de parênquima, tipos, todos os arranjos possíveis de vasos, tudo de anatomia, curso de anatomia, não com a intenção que eles fossem sair de lá uns anatomistas. A gente sabe que não, que a gente precisa de comer muito arroz e feijão para poder identificar madeira, mas para eles terem a sensibilidade de saber o que é importante para o anatomista de madeira identificar. Então, o que fazia? Eles coletavam, eles saberiam, aprendiam a fazer o corte, pegar a amostra, fazer todo o que a gente precisaria fazer no campo, eles faziam e mandavam para a gente, junto com uma fotografia do DOF, desse caminhão, e as amostras que eles coletavam. Eles coletavam isso e mandavam a imagem para a gente identificar. Porque o caminhão que está lá na estrada, parado, não pode ficar mais que 2 horas parado. Eles têm que resolver o assunto em 2 horas. E nós ficávamos no Instituto Florestal, em plantão, fechados. A gente não saía nem para comer. A comida vinha, a gente pedia. Eu pedia um policial para ficar junto com a gente, para dar suporte para a gente, que a gente ficava lá até de madrugada na instituição, e os meus alunos, mas o objetivo maior não era esse. O objetivo maior era ter uma testemunha de que ninguém ligou para nós, um madeireiro ligasse para nós e falasse: pago 200 mil reais para você não ver a tal carga. Ou seja, ao sigilo ser mantido. Então, a gente não saía do meu laboratório durante essa atividade toda. Graças a Deus, nós nunca tivemos esse tipo de problema. Tivemos outros tipos de problema no meio da estrada. Então, doutora Sandra, o policial munido desse microscópio portátil fazia aquele procedimento básico, né, de cortar uma lâmina da madeira, fotografava a superfície e enviava pela internet para vocês que ficavam lá no Instituto Florestal, né? Essa identificação era feita e o resultado retornava para o pessoal que estava na Blitz? Em menos de 15 minutos, a gente já tinha pego essas imagens, colocado no laudo, recebemos as imagens tais, do documento tal. A gente já tinha um escrito, mais ou menos, das técnicas que a gente fazia, punha número nesse laudo, número tal, do dia tal, e mandava online para eles. E eles recebiam, e já com isso eles já
podiam falar que o caminhão e a carga estava apreendida. O policial que pegava esse pedaço, essa amostra, esse corpo de prova, trazia para tirar essa fotografia e mandar para mim, ele pegava essa amostra, ou todas as amostras deste caminhão, que ele enviou a amostra para mim, a imagem para mim, isso era obrigatório, ele tinha que colocar num saco que é inviolável, tem um número e tudo mais da própria polícia, e enviava depois, no dia seguinte, ou depois dessa blitz, enviava tudo para o laboratório. Por quê? Porque esse laudo poderia ser contestado. E se ele fosse contestado, eu tinha que ter a prova. Aquilo se tornava uma evidência, né, do ilícito, né? Exatamente. Então, eu podia falar, olha, implantaram, chegar um dono de madeireira, falar, implantaram uma imagem lá que não é minha. Entendeu? Então, tinha essa coisa que a gente foi pensando nessas técnicas todas e passando para a polícia para a gente ter todo esse guarda-costa aí para a gente, que se fosse contestado algum laudo, que graças a Deus até hoje nunca foi contestado nenhum laudo nosso, porque a gente sempre faz isso aqui é o que nós recebemos, isso aqui é a madeira que deveria ser no lugar. Olha a diferença, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Bom, só que, pensa uma coisa, já temos poucos anatomistas, já temos agora a polícia trabalhando com isso. Eu sou uma pesquisadora científica do estado de São Paulo, onde eu tenho meus projetos, nem sempre meus projetos são de anatomia, de identificação, são de anatomia. Quero ver a diferença de tamanho de vasos e de frequência de vasos de uma mesma espécie que ocorram em Campos do Jordão, que é um frio danado, e São José do Rio Preto, que é um calor danado. Então, quero ver essas na base, até o topo da medula, até a casca. Então, eu tenho alguns projetos, por exemplo, que são de anatomia e não de identificação. Pura mesmo, né? Anatomia pura mesmo. Então, assim, o meu perfil é pesquisadora, mas também identificadora, porque nem todo anatomista, você sabe, é um identificador de madeira, porque nós temos bastante anatomistas, mas poucos identificadores de madeira. Uma pena. Então, você imagina que se está chegando esse volume de madeira ilegal no estado de São Paulo, para algum lugar está indo. Imagine que em 2008, só no estado de São Paulo, nós tínhamos 4.600 madeireiras. Nossa. Está indo para essas madeireiras. Então, vamos fazer blitz nas madeireiras. Você imagina o que foi de trabalho que nós tivemos e uma equipe que foi a cada vez mais ficando especializada, porque aí era no mínimo 8 horas de trabalho diário, foram ficando excelentes, que você sabe, para ser um identificador de madeira, precisa pelo menos 3 anos e meio, 4, 5 anos, para começar a ser um identificador de madeira. Vendo madeira. Para poder assinar um laudo. Para poder assinar um laudo como um perito em identificação de madeira. Exatamente. Então, não é uma coisa... E esse pessoal foi ficando. Só que esse pessoal era terceirizado e em 2014 foram mandados embora. E com isso a gente estava escrevendo um livro, que é esse aqui que nós publicamos agora. O que aconteceu? Eu consegui uma colocação para ele em Madison, Wisconsin, no laboratório de madeira de lá, né, com o Dr. Alex. Outra é professora na Universidade Federal de Brasília, que era da minha, também estão aqui como nossos coautores, doutora Júlia.
E Dr. Eduardo Long, que está lá no Instituto Florestal, que foi contratado pelo Instituto Florestal por causa do projeto, mas era remanescente de um concurso que teve lá. E o restante foi fazer outras coisas diversas, vender roupa, não sei o quê. Porque eram terceirizados e o Estado falou que não tinha mais dinheiro para pagar o salário deles. Só que só em multa nós fizemos um levantamento, eu tenho uns gráficos aí que eu andei fazendo umas apresentações que eu fiz, inclusive, em Washington e na Tailândia, para 11 países estavam lá reunidos, para a polícia daquela região, que dava assim 0,0% o pagamento em relação aos valores de multas que o Estado estava ganhando por causa das apreensões feitas. Mas a gente não entende esse tipo de matemática. Minha equipe foi mandada embora e eu quis, então, terminar o livro. E por entender que esse livro é de interesse para a polícia ambiental dos estados, para a Polícia Rodoviária Federal, que às vezes precisa, principalmente porque precisa, às vezes, comparar uma amostra para facilitar. E no início desse trabalho, a gente faz um curso de anatomia de madeira, fala um pouco de anatomia da madeira e faz, então, o que passo a passo de um curso de anatomia de madeira. Como é que faz para fazer as medições, o que é um parênquima paratraqueal, quais são os tipos, e com fotos da própria madeira. Na própria madeira, na própria... não sei se dá para ver. Sim. Tá? Por exemplo, medindo frequência. No final, na última página do livro, tem isso aqui, que tem uma escala de medição. Na verdade, eu fiz em acrílico. Que a de celulose, quem é anatomista, quem é identificador sabe, começa a trabalhar, risca muito, e aí acaba perdendo. E por que azul também? Porque sempre era em preto e branco. Era em preto. Só que tem madeiras nossas muito escuras. Quando você vai pôr isso aqui para medir, fica uma porcaria. E aí, se ela é clara, o azul pega bem, e se ela é escurona, então foi por isso que nós adotamos a cor azul cian. Melhor, tá? Né? Eu lembro de uma bem melhor dessas que vinha, acho que num guia de identificação de madeiras brasileiras, né? Vinha uma escalazinha, parecia até um pedaço de negativo. Isso, era esse livro aqui que tinha? Eu creio que sim, exatamente. Olha aqui, só que eles colocavam aqui na contracapa. Exatamente. É isso aqui, ó. É ele aqui. Sabia que você ia perguntar isso, acho que é por isso que eu trouxe. Mas assim, normalmente eu estou rodeada desses livros. Mas porque às vezes, apesar de estar em... o dia a dia, né? Teletrabalho, ainda a polícia às vezes me manda umas fotos ainda para eu identificar alguma coisa que eles estão... Doutora Sandra, essa atividade da fiscalização, toda essa expertise que vocês adquiriram, ela... Perdeu. Só que a minha equipe foi mandada embora em 2014. Ah, sim. E aí, então, eu continuei a fazer mais raramente esse tipo de serviço, porque eu não dava conta de fazer tudo sozinha, e porque também eu tenho meus projetos para continuar. E porque eu acho que foi assim, eles sabiam que o Estado estava ganhando com isso, em dinheiro, pelas multas que foram aplicadas por aí, mas... exatamente em menos de 24 horas, a minha equipe ficou sabendo que ia ser mandado embora, foram mandados embora e pediram para não aparecerem nem na área física.
Nossa. Nossa, para não ter conexão, que estão continuando a trabalhar e tudo mais. E é um serviço que está, e vários estados pedem, inclusive, para a gente dar curso para eles, porque eles necessitam demais. Obviamente, o ilícito está acontecendo, e o que a gente pretende com esse livro lançado agora? Que para anatomistas de madeira seja importante, seja interessante ter um livro desse na biblioteca, ou para alguém que é interessado em saber de madeira, ou querer conhecer um pouco de madeira. E para leigo também, que quiser aprender do nada, porque a gente dá um passo a passo de como faz isso. E essa disponibilização desse livro, para quem estiver nos assistindo, ela é feita de que maneira? É feita uma solicitação? É vendido? É doado? Como que funciona? Então, por falta de verba, foram feitos 1.000 exemplares, que praticamente já estão se esgotando, porque a própria polícia tem pedido e outros estados têm pedido pelo menos um livro. Quem está fazendo a distribuição? O Instituto Florestal e a própria Polícia Ambiental, o próprio Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, que tem uma coordenadoria de fiscalização ambiental. E foram praticamente eles que deram verba para que esse livro fosse editado, publicado. E aí, é isso, tem online, só que tem um detalhe que eu não consegui nem prever eu previa, mas eu não sabia como resolver isso, porque você tem um livro online, ok, e a escala? Pois é. E é Pois é. fundamental, né? Para várias avaliações, né? Exatamente, Para você saber exatamente. quantos elementos de vaso tem por área quadrada, espaçamento entre raios, né? A escala é fundamental. Entendi. E essa equipe se desfez do Instituto, né? E hoje em Sim. dia, quem desejar fazer esse trabalho de suporte à fiscalização, necessariamente teria que recorrer a esse tipo de publicação, né? Já que não, né? Sim. Já que não há mais... Eu acho que sim, eu acho que sim. E assim, e demonstrar para poder trabalhar, precisa demonstrar um conhecimento e uma autoridade para depois poder, quem é identificador de madeira tem que assinar o laudo. E ele vai ser contestado por um juiz. Então, você tem que demonstrar um conhecimento razoável para isso. Esse é um problema, né? É um grande problema. Ao mesmo tempo, e que a gente sabia desse problema, a gente vivia esse problema. Por isso, a gente sabendo também a idade que já tem, que não vai durar por muito tempo, o doutor João Quimelo, graças a Deus, está vivo ainda, mas com essa pandemia, nós velhinhos estamos todos enclausurados, não podemos sair por aí fazendo identificação de madeira. A gente sabia que essa turminha nova, que a gente estava treinando, que a gente estava na ativa, seriam excelentes pessoas para trabalhar, porque ficou claro, e ainda hoje é muito claro, a necessidade de ter pessoas atuando nesta área. O Brasil, apesar das queimadas que acabou de sofrer, ou ainda em algum lugar está sofrendo, nós temos uma diversidade muito grande. Então, se a gente realmente quer arrumar a nossa casa, trabalhar corretamente, nós temos trabalho para muitos anatomistas de madeira e muitos identificadores de madeira. Doutora Sandra, para quem nos acompanha aqui, essa formação do anatomista, para essas pessoas que desejam se tornar profissionais, qual seria mais ou menos o caminho que ele teria que trilhar para começar uma carreira, não só de anatomista, mas de identificador, que me parece que é uma demanda
instantânea, né? Uma demanda urgente do Brasil, né? Como é que a pessoa, que caminho ela teria que seguir? Primeiro, ela teria que gostar muito do que faz, ter alegria ao fazer esse trabalho. Depois, tem várias. Quer dizer, se é uma pessoa que ainda não concluiu uma universidade, você sabe que vai ter que se fazer uma faculdade de engenharia florestal ou de biologia, se for fazer de biologia, porque nesses cursos, na engenharia florestal, diferentemente da biologia, que também dá esse vínculo para poder ser um anatomista, porque tem muita botânica e tudo mais, nesses cursos normalmente não tem identificação de madeira, mas tem anatomia de madeira, que é básico ter que saber a anatomia de madeira para poder fazer uma identificação de madeira. Na engenharia florestal, sim, é dado na graduação. Nas outras, não tem essa disciplina, nem que seja só um semestre, mas pelo menos tem um start aí. Normalmente, quem faz um trabalho um pouco mais apurado está fazendo alguma pós-graduação, ou um mestrado, um doutorado em anatomia e, às vezes, com a finalidade de identificação de madeira. Agora, tanto um quanto o outro, você pode ser doutor, você pode ser pós-doutorado em anatomia de madeira e não saber identificar madeira, como é a grande maioria dos casos. Então, prática, prática e prática. No mínimo, o Dr. João Quimelo fala isso e a gente, por experiência, tem visto que é uma coisa que você não adquire em 3 anos e meio, 4 anos, saber identificar madeira. Obviamente, tem umas que você sabe se é uma gimnosperma ou uma angiosperma, só de olhar a madeira em qualquer tipo de plano de corte, não precisa nem ver a anatomia, que você faz isso. Como vários práticos, várias pessoas que não têm nenhuma formação, mas trabalham há muitos anos em madeireiras, né? Cortando, e todos os práticos, realmente. Isso. Mas de anatomia, de chegar e falar, é isso, e assinar esse laudo, você precisa ter um trabalhinho de um tempo grande. Então, de dedicação. Questão de estágios, né? Ter essa disposição, né? Sim, estágio, aprender. Exatamente. Ler muito, né? Ler muito esses livros que ensinam a identificar madeira, nomenclatura científica, né? Isso. E ter essa disposição, porque no Brasil nós temos uma diversidade muito grande. Fala-se muito que se trabalha só com 2 espécies, eucalipto e pinos, mas isso é uma falácia, porque no dia a dia a gente se depara com centenas de espécies de madeiras sendo vendidas em serrarias, né, e tudo misturado. Sim. Você tem uma diversidade de faveiras enormes, né, de mimosas, tudo vendido com o nome de faveira. Angelim, nós temos Angelim, nossa! Canal, né, com mais de 200... Tudo é Angelim. Tudo é Angelim hoje em dia, né? Tudo é Angelim, tudo é peroba. Tudo é peroba. Então, nós temos também a questão de uma região de tamanho continental no Brasil, muitos ecossistemas diferentes, nomes, nomenclaturas vulgares, né? Nomes vulgares no Amapá, sendo que a mesma madeira, no Amapá recebe um nome, no Nordeste recebe outro nome, no Mato Grosso... Aqui outro... Então, quer dizer, isso cria uma dificuldade tremenda de identificação, né? Quanto mais profissionais a gente tivesse dispostos a participar de um futuro, né, mais interessante nesse cenário, porque a gente fala de madeira. Outro dia eu estava até conversando com um professor lá de Pelotas, que nós vamos também fazer um bate-papo aqui, o professor Leonardo, da Universidade Federal de Pelotas. E eu estava falando para ele que eu havia publicado um vídeo e alguém comentou assim,
tem que parar de cortar madeira. Colocou lá, né, a opinião dele. Mas, assim, a gente trabalha com madeira, mas no sentido, nós não somos madeireiros, nós somos pesquisadores. A gente trabalha com madeira, Sim, tem esse canal, sim. e cada um tem o seu trabalho. Esses livros que, no seu caso, que a senhora publicou, né, e tantos livros do próprio Dr. João Quimelo, né, tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fiz estágio no IPT. Sim. Então, o nosso trabalho é o contrário. A gente trabalha com madeira, divulga esse material, que é exatamente para diminuir o impacto lá na floresta, né? Quanto mais pessoas Exatamente. souberem reconhecer, quanto mais anatomistas tiver, quanto mais blitz dessa natureza tiver, mais livros tão informativos, tão claros, tão elucidativos como esse aí estiverem disponíveis, a natureza agradece, né? O nosso trabalho é nesse sentido, né? Não é de promover corte de madeira, não é isso, né? Não, ao contrário. Ao Se contrário, nós estamos fazendo isso, se o estado, por exemplo, que mais consome madeira da floresta amazônica, a gente estiver fazendo aqui, para que ela, já que foi cortada, tenha pelo menos fins mais nobres, porque acaba sendo tudo feito tábua de qualquer coisa, com madeiras nobres, que a gente acha. Mas a gente acaba cortando ou diminuindo toda a cadeia de custódia daqui para lá. Se a gente não compra, lá não vai cortar, lá não vai não sei o quê, e vão trabalhar melhor lá, entendeu? claro. Então, a gente fazendo isso, toda a cadeia, a gente está agindo em toda a cadeia de custódia, desde lá da ponta. Exato. Então, não vão cortar uma árvore que deveria ter um diâmetro de 200 de DAP, e a gente cortar desse jeito só para falar que chega aqui, é um cedro, sabe? Deixa o cedro ficar do tamanho dele, deixa, se vai cortar, mas que seja uma árvore que a gente vai trabalhar só com aquele diâmetro, esperar as outras chegarem, entendeu? Ter mais respeito. Exato, uma série de outros recursos agregados, né? O manejo florestal, né? A substituição de espécies que estão sob ameaça, né? Exato. A gente tem no Brasil um tradicionalismo muito grande nesse setor madeireiro, né? Que você acaba ouvindo do seu pai, que ouviu do seu avô que aquela madeira só serve para fazer canoa, só serve para fazer barco. Na Amazônia tem muito isso, né? Quando você pergunta qual é a madeira boa para carpintaria naval, ele diz a Itaúba. Nossa, você tem 10 mil árvores diferentes, mas só Itaúba, nesses 4 bilhões e meio de anos aí que tem o planeta Terra, só Itaúba nasceu para virar barco. Está equivocado, né? Então, claro. Esse trabalho de conhecer madeiras, ele permite que a gente também consiga identificar espécies, principalmente nessa questão de anatomia pura, que a senhora falou, que faz parte do seu dia a dia essa pesquisa, porque às vezes você encontra uma madeira que tem as mesmas características que aquela que já está sob pressão há muito tempo, já está até em vias de entrar para a lista de extinção, por conta desse tradicionalismo do setor, e você acaba descobrindo olha, essa aqui ela tem as mesmas características, as mesmas propriedades, né? As células são do mesmo tamanho, tem mais ou menos o mesmo comportamento, poderia substituir aquela. Então, esse trabalho de divulgar, de fazer livro, de estimular as pessoas, né? De mostrar o caminho, dizer, se você quiser trabalhar com isso, né? No Brasil nós estamos precisando. Eu lembro quando a senhora foi lá em Manaus, em 2017, né? Nós fizemos um evento lá, uma semana florestal muito interessante, na sua palestra a senhora falou exatamente disso, né? Que havia já naquele momento lá, e claro, havia muito antes, mas a necessidade da formação de identificadores de madeira, né? Profissionais, não pessoas com mero conhecimento empírico que conhece uma centena de espécies, que não é pouco, mas devido à diversidade que nós temos, conhecer 100 espécies de madeira é quase nada, né? Sim. Então, eu lembro que a senhora falou disso, né? Da necessidade de formar profissionais, identificadores de madeira, né? Eu acho que isso cada vez fica mais atual e mais urgente, mais necessário, né? Sim. E trabalhos, Narciso, nós fazíamos aqui
ainda no começo da minha carreira, levantamento em reservas aqui do estado de São Paulo, reservas e florestas, que era simplesmente junto com, aqui na minha seção, aqui no Instituto Florestal, chama-se Seção de Madeira e Produtos Florestais. A seção de madeira e produtos florestais, ela tem 3 setores: anatomia, identificação e qualidade de madeira. Nós temos o herbário e taxonomia, e nós temos fitoquímica, tudo dentro da seção de madeira. Doutor João Batista Baitello, Osni Tadeu de Aguiar, são pessoas que têm um conhecimento da flora, principalmente a São Paulo, a Atlântica e Cerrado e tudo mais, e todos os biomas, que a gente trabalha junto, porque ele, Dr. João Batista Baitello, que é da nossa seção, e junto com o Osni Tadeu de Aguiar, eles são sistematas, eles são identificadores de árvores, dendro, e eles já têm, Dr. João Baitello, ele é especialista em lauráceas, por exemplo, a especialidade maior dele, e o outro de mirtácea, o Osni. Tem várias espécies novas identificadas por ele aqui, pelo menos 5 lauráceas. E aí, o que a gente já fazia antes disso, da identificação e tudo mais? A gente fazia levantamento numa determinada... Ele fazia a parte botânica, de descrição de folha, de flor, de fruto e tudo mais. E a gente fazia a descrição da anatomia da madeira, no DAP e tudo mais. Então, esse tipo de trabalho, só de anatomia, a gente já ia juntando um monte de elementos para depois, possivelmente, identificar com essas novas características dessas espécies que você está falando, de repente, excelente para uma determinada outra função, ou até melhor que aquelas que já estão sendo comercializadas demais, porque só todo mundo conhece aquele nome. E todo mundo quer saber de peroba, então eles inventam, na verdade, um monte de nome popular para madeiras completamente diferentes, com anatomia totalmente diferente, que dá uma característica física e mecânica para essa madeira completamente diferente, e que vai dar um problema futuramente se for alguma coisa de estrutural, por exemplo, que pode vir a cair e não é a tal da madeira. A gente aqui, como anatomista de madeira e identificador, a gente, pelo Instituto Florestal, presta serviço à população. E tudo de graça, a gente não cobra, porque a gente tem certeza de que quem paga nossos salários como funcionários públicos que somos é a população. Então, a gente deve, esse é o meu ponto de vista e da minha equipe, não é a dos políticos atuais, mas a gente deve à população algum tipo de prestação de serviço. Se ele compra uma casa de madeira pré-fabricada e a casa todinha pega cupim e ele comprou maçaranduba e me traz uma amostra e não é maçaranduba, eu imediatamente faço até anatomia microscópica para detalhar o porquê não é a maçaranduba que ele comprou e que está na nota fiscal dele, para ele ter uma casa de maçaranduba que ele comprou, e não uma de qualquer canela que parece com a cor da maçaranduba, como já aconteceu esse caso aqui. Ou que compra uma madeira, uma mesa de mogno, e o coitado não viu que estava escrito padrão mogno, que é um jeito de deixar a pessoa achando que está comprando uma mesa de mogno por R$120. Coitado, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que um vai enganando o outro, que vai tentando burlar com alguns tipos de palavrinha, outras. A nossa profissão de anatomia, eu acho que cabem muitos anatomistas, cabem muitos identificadores dentro do Brasil,
pela a utilidade e a necessidade que tem que ter isso, que temos ainda isso em todos os estados. Bom, então, diante dessas palavras aí da doutora Sandra, muito interessante, né, com esses conselhos aí que ela sugeriu para quem deseja ingressar nessa profissão de anatomista e identificador de madeiras, realmente há uma demanda nisso no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, foi muito interessante, muito enriquecedor conversar com a senhora novamente. E quem sabe aí mais à frente a gente volta para bater um papo aqui de novo sobre outros tópicos. Tá? Muito obrigado mesmo aí por ter participado conosco aqui no Conhecendo a Madeira. Quem quiser o link do livro, da publicação, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas muito obrigado, doutora Santos. Eu que agradeço, professor Tarcísio, o prazer que foi de falar um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa que a gente faz e que eu tive o prazer de ver seu laboratório lá na universidade, estar com você e com aquele pessoal maravilhoso, alunos interessadíssimos que nós estivemos lá, e eu quero que outros novos alunos venham com esses interesses e que a gente ainda possa colaborar. Estarei sempre à disposição de vocês e eu que agradeço demais. Muito obrigada. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Abração para a senhora, tá? Outro abração, Tchau, Tarcísio. saúde. Tchau, foi um prazer.